Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Lit Code, cara. Isso aqui é entrevista de código, que as Big Techs adoram, né? E muitos de nós a gente fala, nossa, isso aqui é o aperto de mão secreto na nossa área. Tu quer ganhar 300 mil dólares por ano na Meta, na Microsoft, no Google? Cara, basta aprender como apertar as mãos. E muitas vezes isso é ordenar a árvore binária, é navegar num grafo, né? E muitos de vocês não querem aprender isso. Não sabem nem inverter uma palavra usando 2 ponteiros. O que resta pra nós? Usar IA, né? Quando a gente não sabe, a gente não estuda, a gente rouba, a gente trapassa na entrevista. E hoje em dia as entrevistas são tudo remoto, certo? Então fica muito mais fácil, meu. Tu abre o ChatGPT numa nova aba, tu abre num outro monitor, tu usa 2 computadores que seja, tanto faz. Tu dá um jeito. E aí, a gente se questiona, será que as empresas elas não percebem que o cara tá roubando na entrevista? Aparentemente não, e aparentemente elas não se importam. Então eu trouxe aqui alguns estudos para vocês. O primeiro deles é esse aqui, onde foi analisado o quão difícil é trapacear em entrevistas técnicas com ChatGPT. Eles fizeram esse experimento. Também trouxe esse caso aqui, onde o amigo que roubou na entrevista foi promovido. Então o cara entra na empresa, rouba na entrevista e ainda assim é promovido. Então vamos começar pelo artigo e depois a gente volta aqui para ver esse caso aqui que é de indignar, beleza? O ChatGPT revolucionou o trabalho como conhecemos, desde ajudar pequenas empresas a automatizar suas tarefas administrativas até codificar componentes React inteiros para desenvolvedores web. Sua utilidade é difícil de exagerar. E aí aqui no interview em .io eles pensaram muito sobre como o ChatGPT mudará as entrevistas técnicas, né? Uma grande questão é, o ChatGPT facilita, trapassa entrevistas? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que sim, e eu acredito que muitos de vocês já devem ter utilizado, né? As respostas iniciais ao software de trapaça foram bem parecidas com o que você esperaria. A galera lá no Reddit afirmaram que o ChatGPT é o fim da codificação como conhecemos. YouTubers anunciam que a engenharia de software está morta, o ChatGPT a matou. E o X, o antigo Twitter, questiona se o ChatGPT significa o fim das entrevistas de Lit Code. Parece claro que o ChatGPT pode ajudar as pessoas durante suas entrevistas, mas queríamos saber, vamos lá, quanto isso pode ajudar? É fácil trapacear e escapar impune, e as empresas que fazem perguntas ao Lit Code, né, de Lit Code, precisarão fazer mudanças significativas em seus processos de entrevista? Cara, eu me deparei assim, eu não sei, muitos de vocês devem se questionar, cara, mas como é que a empresa não percebe que o cara tá copiando, abrindo o ChatGPT em outra aba? É óbvio que o entrevistador sabe que tu tá roubando. Aí eu tenho uma coisa pra te dizer, cara, tu é júnior não só por não saber Lit Code, mas porque tu nem sabe roubar. Tu é júnior em trapacear na entrevista. Tem vários softwares por aí, cara. Um deles que eu achei recentemente foi o Interview Coder aqui, onde basicamente tu tem uma janela flutuante que ela fica escondida a outras aplicações. Então tá ligado que tipo assim no macOS, no Windows, tu pode, quando vai compartilhar a tua tela, tu consegue esconder algumas aplicações para outros aplicativos. Então se tu tiver no Google Chrome, num Hangouts, ou tiver no Zoom, tu consegue fazer com que a tela flutuante aqui, que vai te ajudar a roubar na entrevista, ela não apareça pro entrevistador. Ó, então aqui é um exemplo, né? O cara tá com... Esse aqui é o Code Wars, o Lit Code. Esse aqui é o Lit Code, né? E aí ele vai responder aqui e basicamente com um atalho... Ó, toda essa janela aqui flutuante, o entrevistador não vê, entendeu? E aí tu consegue tirar um screenshot e quando tu tira o screenshot vai direto para um modelo e o modelo vai te ajudar a responder o que tá na tela. Então tem várias formas agora que tu pode colar na entrevista. Essa é uma delas. Tu pode até mesmo tu mesmo criar aí. É muito fácil criar essas aplicações na época. Para responder a essas perguntas, recrutamos alguns de nossos entrevistadores profissionais e usuários para o experimento da trapaça. Então, como é que eles fizeram? Eles têm uma plataforma aqui, prática de entrevista. Vamos lá, os entrevistadores. Os entrevistadores vieram do nosso grupo de entrevistadores profissionais. Eles foram divididos em 3 grupos, com cada grupo fazendo um tipo de pergunta. Os entrevistadores não tinham ideia de que o experimento era sobre o ChatGPT ou trapaça. Dissemos a eles:
Este estudo de pesquisa visa entender as tendências na previsibilidade das decisões de um entrevistador ao longo do tempo, especialmente ao fazer perguntas de entrevistas padrão versus não padrão. Vamos lá, quais são os 3 tipos de perguntas que tu acaba recebendo numa entrevista dessas? São perguntas literais do LeetCode, então perguntas retiradas diretamente do site LeetCode ou do HackerRank, a critério do entrevistador, sem modificação na pergunta, né? Então, isso aqui, pessoal, eu já participei de empresas que até possibilitavam a gente fazer isso offline, remoto, sem estar com o entrevistador ali. Então, o primeiro teste que eu fiz foi: responde esses três algoritmos, tu tem meia hora para fazer e basicamente isso, tá? Então não tinha nenhum entrevistador ali. Basicamente entra no HackerRank, entra no LeetCode. Essas plataformas normalmente têm um login específico para as empresas poderem aplicar as entrevistas. Então, às vezes, as empresas fazem isso. Então, um exemplo de pergunta é classificar cores. Do LeetCode é feito exatamente como tá lá. Então, não sei se vocês já fizeram, isso aqui é Sort Colors. É um algoritmo bem simples de fazer, tá? Easy. E as empresas aplicam esse tipo de pergunta, né? Perguntas LeetCode modificadas. Então, perguntas retiradas do LeetCode e então modificadas para serem semelhantes às originais, mas ainda notavelmente diferente delas. Um exemplo aqui é a pergunta do classificar cores, só que ao invés de usar 3 inteiros, tu usa 4. Então, tu só dá uma modificadinha ali no problema, né? E tem outro tipo de perguntas que são as perguntas personalizadas, perguntas que não estão diretamente vinculadas a nenhuma pergunta existente online. Então, um exemplo que eu peguei quando eu fiz uma entrevista era um sistema de bookagem de hotéis. E basicamente, tipo assim, a gente tinha que encontrar os hotéis mais perto daquele hotel que o usuário estava pesquisando para fazer a sugestão. Então, basicamente, tu vai ter um grafo, tu vai ter a distância entre os nós, só que a pergunta ela era muito mais voltada no domínio de negócio da empresa que eu estava fazendo a entrevista. Tá? Então, às vezes, as empresas vão personalizar. Tu vai lembrar do colégio, cara. Tu lembra do colégio quando tu estudava pra prova de matemática, pra prova de física, tu decorava todas as fórmulas, aí, porra, tu lia a questão e tu não sabia qual fórmula tu tinha que aplicar ali? Às vezes, as empresas fazem isso também com a entrevista de LeetCode, né? Tu tem que tentar entender do que se trata aquela entrevista. É uma árvore binária, é um grafo, é simplesmente um array, tu tem que criar uma fila, tem que criar uma queue, uma stack, né, uma pilha. Os entrevistados, vamos lá. Qual que foi o grupo entrevistado? Os entrevistados vieram do nosso grupo de usuários ativos e foram convidados a participar de uma breve pesquisa. Selecionamos entrevistados que estavam procurando ativamente por emprego no mercado atual, tinha mais de 4 anos de experiência e estava se candidatando a cargos de nível sênior. Classificaram sua familiaridade com o ChatGPT durante a codificação como moderada e alta e identificaram-se como alguém que pensava que poderia trapacear em uma entrevista sem ser pego. Ok, então eles pegaram aqui os entrevistados, são pessoas que, cara, sabem dessas manhas de como usar a IA para roubar numa entrevista, né? Então eles selecionaram esse grupo e eles disseram aos entrevistados que eles tinham que usar o ChatGPT na entrevista e o objetivo era testar a capacidade deles de trapacear com o ChatGPT. Então foi feito de propósito, tá? O entrevistador aqui não sabia que ele estava participando dessa pesquisa, desse experimento, e os entrevistados sabiam e eles tinham que dar o máximo possível para esconder que estava usando o ChatGPT e usar o ChatGPT. Então 11 deles foram 37 entrevistas, tá? 32, eles tiveram que remover 5 porque o participante não seguiu as instruções. 11 com tratamento de verbatim, que seria direto do LeetCode, né? 9, um LeetCode modificado e 12, algo mega personalizado. Um rápido aviso, como nossa plataforma permite anonimato, nossas entrevistas têm áudio, mas não vídeo. Beleza. Após as entrevistas, tanto os entrevistadores quanto os entrevistados, eu não sei porque fica pulando lá pra cima, quanto os entrevistados tiveram que complementar uma pesquisa de saída. Perguntamos ao entrevistado sobre as dificuldades de usar o ChatGPT durante a entrevista. Beleza, vamos ver os resultados. Após remover entrevistas em que os participantes não seguiram as instruções, obtivemos os seguintes resultados. Então vamos ver os resultados aqui. Eles tinham um grupo de controle, 53% desse grupo passou, e nesse grupo os entrevistados, eles não usaram o ChatGPT e 53% deles passaram. Tá? Quando foi dado a eles uma pergunta aleatória.
Beleza. Aí tem o grupo de verbatim. Nesse grupo de verbatim seria aquelas algoritmos que foram pegos direto do site do LeetCode. 73% passaram. Pessoal, aqui a gente está dizendo passaram, quer dizer que também conseguiu enganar o entrevistador. O entrevistador não sabia que essa pessoa estava usando o ChatGPT. Então pode ver aqui que sim, usar IA aumenta as tuas chances, né? Então, usando o ChatGPT, 73% passaram na entrevista. Com algoritmos modificados, 67% passaram na entrevista. Tu pode ver que às vezes aqui, será que até a IA se atrapalha um pouco? Pode ser. Então, os entrevistados aqui usando o ChatGPT, 67% passaram quando a pergunta era modificada. E quando a pergunta era customizada, apenas 25% passaram. Ok, então aparentemente as empresas podem começar a aplicar essas perguntas mais customizadas. Por quê? Eu acho que o maior problema aqui é quem está usando a IA não ter noção nenhuma do que se trata aquele problema. Porque se tu der mais contexto para a IA e explicar se aquilo é um grafo, se tu quer usar uma árvore binária, como que tu quer implementar, mas tu só não quer ter o trabalho de pensar muito a fundo, ou tu esqueceu qual é o big O notation daquilo, tudo bem. Mas no momento que tu tá numa entrevista compartilhando tua tela, é difícil tu passar contexto para IA, certo? Eu acho que esse é o pulo do gato aqui das empresas de aplicar esse tipo de pergunta mais customizada, que a IA provavelmente saberia fazer, mas que ela precisaria de mais contexto. Então, perguntas literais. Como era de se esperar, o grupo verbatim teve o melhor desempenho, passando em 73% das entrevistas. Os entrevistados relataram que obtiveram a solução perfeita do ChatGPT. O comentário mais notável da pesquisa pós-entrevista para esse grupo está abaixo. É difícil determinar se o candidato passou pela questão porque ele é realmente bom ou se ele já ouviu essa pergunta antes. Normalmente, eu adiciono 2 reviravoltas únicas ao problema para verificar a diferença. Interessante. Normalmente, esse entrevistador teria feito uma pergunta modificada para obter mais sinal. Então, vamos examinar o próximo grupo, o modificado, para ver se os entrevistadores realmente obtiveram mais sinal ao adicionar uma reviravolta em suas perguntas. Então, perguntas modificadas. Lembre-se, esse grupo pode ter tido uma pergunta do LeetCode dada a eles que era padrão, mas modificada de uma forma que não estava diretamente disponível online. Isso significa que o ChatGPT não poderia ter uma resposta direta para essa pergunta. Portanto, os entrevistados eram muito mais dependentes das habilidades reais de resolução de problemas. Conforme previsto, os resultados para esse grupo não foram muito diferentes do grupo verbatim, com 67% dos candidatos passando nas entrevistas. Interessante, 67%. Então, mesmo com a modificada, é melhor tu utilizar do que não utilizar, né? Tem mais chances de passar. Interessante. O que mais se destacou aqui nas entrevistas, né? Perguntas que são retiradas diretamente do LeetCode não foram problema algum. Uma pergunta de acompanhamento que não fosse tão diretamente no estilo do LeetCode foi muito mais difícil de fazer o ChatGPT responder. Perguntas personalizadas, né? Como esperado, o grupo de perguntas desse tipo, apenas 25% dos candidatos foram aprovados. Não só é estatisticamente significativamente menor do que os outros 2 grupos de tratamento, como é significativamente menor do que o controle. Ah, isso é interessante, cara. Isso quer dizer que numa pergunta customizada, quem tentou usar o ChatGPT acabou se ferrando mais do que quem fez esse tipo de pergunta no geral aqui. Né? Não sei se a gente pode assumir isso, na verdade. Eles teriam que ter o grupo de controle dividido também em verbatim, modified e custom. Aí a gente saberia se é melhor numa customizada tu nem tentar o ChatGPT, porque é capaz de tu se embananar, ou não. Então isso ficou unclear aqui para nós. Quando você faz perguntas totalmente personalizadas aos candidatos, eles têm um desempenho pior do que quando não estão trapaceando e recebendo perguntas no estilo do LeetCode. Mas é o seguinte, se tu não me mostrar no controle se eles também no controle estavam recebendo perguntas customizadas, fica difícil a gente deduzir, né? Observe que esse número, quando calculado inicialmente, era marginalmente maior, mas após revisar as perguntas personalizadas em detalhes, descobrimos um problema com esse tipo de pergunta que não havíamos previsto. O que havia distorcido os resultados ligeiramente em direção a uma taxa de aprovação mais alta. Leia a seção abaixo. Ninguém foi pego trapaceando. Então a galera era boa mesmo em roubar na entrevista, cara. Em nosso experimento, os entrevistadores não sabiam que os entrevistados estavam sendo solicitados a trapacear. Como você se lembra, né? Depois de cada entrevista, pedimos aos entrevistadores que completassem uma pesquisa no qual
na qual tinham que descrever o quão confiantes estavam em suas avaliações dos candidatos, cara. A confiança dos entrevistadores na correção de sua avaliação era alta, com 72% dizendo que estavam confiantes em sua decisão de contratação. O candidato teve um ótimo desempenho e demonstrou conhecimento O candidato demonstrou aqui o conhecimento de um forte Amazon L6 ou Google L5, que seriam os níveis aqui dentro do Google, né, de Software Engineer. E também pode ser considerado um entrevistador mentor. O cara assim, não, esse cara é bom. Isso é muita confiança depois de apenas uma entrevista, provavelmente demais. Tinha que fazer o vetting desses teus entrevistadores aí, né. Há muito tempo sabemos que os engenheiros são ruins em avaliar seu próprio desempenho. Então, talvez não seja um choque descobrir que os entrevistadores também superestimam a eficácia das perguntas que fazem. Interessante, cara. Dos entrevistadores... Que raiva, meu. Dos entrevistadores que não estavam confiantes em sua escolha de contratação, 28%, perguntamos a eles o porquê, e essa foi a distribuição de frequência de seu motivo. Então, 44% dos que falaram que, cara, eu não acho que esse cara deveria entrar. 44% foi porque a solução não era óptima, né, não era a melhor solução. 34% a pessoa esqueceu de edge cases. 33% o código era um espaguete. 19% ele não falou em voz alta o que estava pensando. E 16% encontrou aqui outros problemas, né, no geral. Ou seja, nenhum deles que rodou... Então, a gente viu ali o percentual que passou. O percentual que rodou não foi porque o entrevistador achou que eles estavam roubando, cara. Foi por outros motivos. Isso é muito interessante, cara. Além de terem a oportunidade de denunciar a trapaça, os entrevistadores foram solicitados 3 vezes adicionais a anotar quaisquer outras preocupações que tivessem com a entrevista. Cara, então os caras não desconfiaram. O candidato não parecia preparado para nenhuma pergunta sobre o LeetCode. A abordagem do candidato não tinha clareza e eles começaram a codificar muito cedo. Aqui fica a dica pra ti que vai roubar usando a IA, cara. Não começa a codar porque a IA já te deu o código. Dá um rodeio, meu. Faz uma pergunta, pensa no problema. Ou tu pode até mesmo, fica a dica, antes de passar pra IA o problema, já instrui a IA a fazer questionamentos antes de te dar a resposta. Porque daí quando ela te dá a resposta, tu já lê do questionamento até a solução. Fica a dica aí pra vocês. Então, quem relatou preocupações sobre trapaça e quem foi pego? Acontece que nenhum entrevistador mencionou preocupações sobre qualquer um dos candidatos estarem trapaceando. Cara, eu acho que é o seguinte, ó. Bom, daí aqui vem o quão preocupados os entrevistados estavam, né? Do entrevistador perceber. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode falar, cara, é que as empresas não dão tanta bola pra isso. Sabe por quê? Porque depois de uma entrevista dessa, sempre tem uma entrevista onboarding, sempre tem uma entrevista pessoalmente, né? Então, provavelmente tu faz as primeiras remotas, mas em alguma hora tu vai ter que ir lá pessoalmente fazer a última entrevista. Então, eles já conseguem filtrar aí, né? Pode ser só, vai aumentar muito o fluxo de pessoas que passam, né? Então, como realmente criar boas perguntas personalizadas? Daí aqui é o seguinte, eu acho que a saída é criar pergunta personalizada e depois chamar o cara para fazer a entrevista pessoalmente. Conversa real para quem procura emprego. No momento estamos em um estado liminar em que os processos das empresas não alcançaram a realidade. Eles o farão, em breve, seja se afastando completamente do uso de perguntas literais do LeetCode ou retornando aos presenciais. Então é isso, cara. É ou presencial ou eles vão fazer mais pergunta customizada. Interessante, cara, o artigo aqui. Bom, vamos ver esse caso aqui agora do amigo que trapaceou na entrevista e foi promovido. E o cara ficou brabo, não é amigo? Tinha que ficar feliz pelo amigo. Tá, ó, vamos ver esse caso aqui. O meu amigo que trapaceou na entrevista está sendo promovido. Nós sabemos que o processo de entrevista tá quebradaço. Todo mundo sabe disso. Para ter um emprego, tu só precisa fazer o que tá sendo pedido, né? O que é requisito. Ou melhor, para conseguir o emprego, tu só precisa, para manter o teu emprego, tu só precisa fazer o que tá sendo solicitado. Mas para conseguir um emprego, tu precisa, cara, de grinding, tá ligado? Tu precisa estudar, tu precisa se virar. 5 dos meus amigos, tá? Que do Masters deles, né, daí ele colocou aqui da Universidade de Dallas, entraram na Amazon trapaceando nas entrevistas. Todo mundo sabe que as entrevistas na Amazon para graduados são basicamente baseadas em trapaças.
Eu tava tipo assim, I was like, sure, within 2 years all of them will get pipped. Então o cara falou assim, cara, eu tava certo que em 2 anos, todos esses meus amigos que passaram nessas entrevistas roubando, eles seriam demitidos, né? Eles estariam ferrados. Guess what, né? Imagina o que aconteceu com todos eles. Eles receberam um aumento salarial e agora estão ganhando de 250 a 270 mil dólares. Cara, eu tô achando esse cara meio trouxa, tá ligado? Cara, que cara babaca, meu. Os amigos deles entraram na entrevista, na empresa, trapacearam na entrevista, mas foda-se, cara. O que tem que eles trapacearam na entrevista? Dentro da empresa, os caras desempenharam um papel que conseguiu eles promoção. Ou seja, a entrevista não mediu o quão bom eles eram. Então, tipo assim, se o cara trapaceou na entrevista e tu acha que ele não era bom pra entrar, como é que ele entrou e ainda conseguiu promoção, cara? Porque ele entregou, tá ligado? Então, tipo, tu tá aqui se remoendo, nossa, eles estão ganhando 250, 270 mil por ano e eles entraram lá trapaceando. Cara, eles são melhor que tu, cala a boquinha, cara. Nossa, deixa de ser invejoso, meu. Uma criatura invejosa. Outro amigo meu também, né, roubou, trapaceou numa entrevista na Salesforce. Ela tinha um computador, um segundo computador do lado aberto e pesquisou no Google a questão. Palmas pra ela, cara, porque ela não usou nem IA, ela pesquisou no Google a solução. E tu tá aí reclamando, cara. Caracas, meu. E agora ela, enfim, agora ela também, pelo jeito, foi promovida aqui e tá ganhando um salário de 230 mil no mínimo. E aí, mascarinha de triste, cara. Que cara idiota, cara. Faz só, esse OP aqui é muito idiota, meu. What a clown show. Que palhaçada, né? Essas entrevistas se tornaram. Tipo, what the fuck, cara? Tipo, é toda a tua inveja. Tu tá botando a tua inveja aqui em pessoas que tu acha que são tuas amigas, tá ligado? Imagina ter tu como inimigo. Sério, a gente precisa se livrar dessas entrevistas virtuais e fly candidates, né? Trazer os candidatos de fora no site pra fazer a entrevista e riscar fora, tirar essa galera que são os meus amigos aí, né? Meus antigos amigos que entraram trapaceando. Caracas, meu. Olha só que loucura, meu. Que cara invejoso. O cara é muito invejoso, meu. Pra aqueles que estão se questionando como que ela conseguiu, né, trapacear com o segundo computador. O primeiro computador estava sendo ali onde ela estava fazendo a entrevista e o segundo estava conectada com o keyboard por Bluetooth. Cara, na Apple, se tu tiver 2 computadores com o mesmo iCloud, até o teu mouse e o keyboard, tu consegue arrastar ele e ir de um pro outro, tá ligado? Então, provavelmente, ela fez isso. Mas, enfim, cara, o que eu tô mais impressionado é o quão invejoso é essa criatura aqui, meu. Sério, não seja assim, meu. Tipo assim, eu acho que como entrevistador, é o meu papel entrevistar alguém e ter certeza que aquela pessoa, ela vai ser um bom fit pra empresa. Tecnicamente e também pessoalmente, certo? Primeiro, a gente sempre avalia tecnicamente. Então, tipo assim, a gente aplica ainda mais numa entrevista de Elite Code. Então, o que a gente tem que fazer do nosso lado como entrevistador? A gente tem que ter certeza que a pessoa sabe o que ela tá fazendo. E, cara, é muito fácil tu pegar alguém que simplesmente copiou do ChatGPT. Então, assim, cara, eu acho que o peso não tem que ser no candidato que o trapaceou e tu vai lá e quer ser o justiceiro. Principalmente se esse cara que trapaceou entrou na empresa e cresceu na empresa, foi promovido. Ou seja, isso diz muito mais sobre o processo de entrevista bosta que a gente tem do que o candidato. Porque o candidato, quando entrar na empresa, provavelmente vai usar IA, né? Então, tipo assim, é meio hipocrisia. É até o cara lá, o CEO do Cloud, lá da Anthropic, ele falou que, nossa, ele não quer que os candidatos usem a IA para responder perguntas na entrevista. Só que o cara, tipo, é uma empresa que faça uma IA. Então tu fica, tipo... Enfim, eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês têm alguma técnica pra roubar a entrevista? E tu, como entrevistador, o que tu faz pra pegar o candidato que tá roubando, cara? Comenta aí.